Rolou pro Wesley, é agora, bateu e o gol! Super! Não é muito. Agora, no tempo que eu acompanhava futebol, que eu era tricolor das Laranjeiras, sei lá, Tim. Lembra do Tim, não? Lembro. Tim, Ringo, acho que era Ringo, não sei. Esse é de mim, né? Ah, eu não sei. Quando eu torcia pelo Fluminense, era Tim, eu não lembro mais. Mas... O maior craque da TV brasileira Silvio Santos foi quando jovem influenciado a torcer pelo grande time do Fluminense da década de 1940 que tinha o atacante Tim que encantava em campo e fez o jovem Silvio Santos se tornar tricolor de coração. Já depois de bastante tempo morando em São Paulo, Silvio pegou simpatia pelo Corinthians. Os dois times se enfrentando no Brasileiro de 2024 fizeram uma bela homenagem no telão e 1 minuto de silêncio antes da partida. Nascimento e infância. Tim nasceu em 20 de fevereiro de 1916, numa fazenda que pertencia ao município paulista de Rifaina. Ele era filho do ferroviário Vargas Lima e de Teresa Granato. Quando criança, sua família chamava-o carinhosamente de Ti. Em 1923, aos 7 anos, Elba perdeu o pai. A partir daí, passou a ser criado pela mãe na Vila Tibério, tradicional bairro de Ribeirão Preto, onde Ti descobriria o talento que tinha para jogar futebol. O começo da carreira. Foi nas peladas pelas ruas de Ribeirão Preto que Elba despertou seus dons futebolísticos. Foi nessa época também que o apelido de família, Ti, virou Tim. Tim começou oficialmente sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto em 1928, aos 12 anos. A carreira profissional. Em 1934, após ganhar destaque nas equipes de base do Botafogo, Tim passou para a equipe profissional, 6, no profissional do Pantera. Com seu bom futebol, desbancou o maior craque do time até então, o atacante Piquetotti, tornando-se, assim, ídolo da torcida botafoguense. No ano seguinte, foi vendido para a Portuguesa Santista 6 pela quantia de R$500 mil, onde sua carreira viria a deslanchar. Com o bom futebol apresentado na Portuguesa Santista, Tim alcançou, em 1936, a Seleção Paulista, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, vencendo o Rio Grande do Sul no Estádio São Januário do Rio de Janeiro 2-0, em 2 de agosto. Em dezembro, chegou à Seleção Brasileira, participando do grupo que foi ao Campeonato Sul-Americano de 1937. 6 Foi nessa competição que ganhou o apelido de O Peão 6 por conduzir o time brasileiro como um peão. Peão, conduz a sua manada. 358. Quando retornou ao Brasil, após o Sul-Americano, decidiu ficar perto da família e voltou a defender o Botafogo, mas ficaria apenas pouco mais de 4 meses no time ribeirão pretano. Em abril de 1937, transferiu-se para o Fluminense, quando lhe foram ofertados 20 contos de réis e mais um conto mensal. No Flu, viveria o auge de sua carreira, formando com Romeu Perexiari uma das duplas mais famosas do futebol brasileiro. Segundo a Folha de São Paulo 2, sua primeira glória no tricolor carioca foi integrar o time que seria tricampeão estadual em 1936, 1937 e 1938, a partir da segunda conquista. Tim disputou a Copa do Mundo de 1938-4, realizada na França, e, depois, voltou ao Rio de Janeiro para ser bicampeão do Campeonato Carioca em 1940 e 1941. Ao longo de seus anos defendendo o Fluminense, marcou 71 gols em 226 partidas. 9. Em 1942, foi disputar a Copa América pela seleção brasileira em Buenos Aires, e voltou com o prestígio redobrado, por suas grandes atuações. Nessa competição, o Brasil terminou em terceiro lugar. No total, vestiria a camisa da seleção em 16 partidas. 5. Em 1944, aposentou-se da seleção brasileira, deixando sua vaga para Jair Rosa Pinto. No mesmo ano, transferiu-se para o São Paulo, mas na temporada seguinte voltaria ao Rio de Janeiro, para defender o Olaria até 1947. 3 De lá, voltou para o Botafogo de Ribeirão Preto, uma decisão explicada assim ao Diário Popular. O futebolista no Brasil conta com muita coisa a seu favor, mas tem ainda mais elementos contra. Um deles, a incompreensão do dirigente. Outro, a ingratidão do público. Acho, por isso, que se deve trabalhar para que a situação do AS seja diferente.
Ingressando como técnico do Botafogo, tudo farei para levantá-lo e para o bem do futebol de Ribeirão Preto. 10. Tim encerrou a carreira em 1950, defendendo o Atlético Júnior, de Barranquilha, na Colômbia.